Tá quente esse café. Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Rodrigo dos Santos e seja bem-vindo ao curso do Panorama do Novo Testamento. Hoje é a terceira aula do curso e o tema será o livro dos Atos dos Apóstolos. Se você está aqui pela primeira vez, eu quero já te convidar a se inscrever no canal, dar like, compartilhar. Você está aqui no curso do Panorama do Novo Testamento. Estamos na nossa terceira aula e nos ajude aí a espalharmos teologia para todo esse Brasil. Como eu disse aqui posteriormente, o tema do vídeo de hoje é o livro dos Atos dos Apóstolos, que é o quinto livro do Novo Testamento. Lembrando aqui e recapitulando, a primeira aula que tivemos, que foi a introdutória, falamos dos 400 anos de silêncio, o período interbíblico ou intertestamentário, que é de Malaquias até Mateus, os períodos de 400 anos onde Deus não inspirou nenhum autor a escrever livros, logicamente que foram escritos livros ali como Tobias, Macabeus. Depois tivemos a primeira aula que falamos sobre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Na aula passada falamos sobre o Evangelho de João e hoje vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Falando aqui do livro de Atos dos Apóstolos, você precisa entender que o Novo Testamento, como já disse aqui nas aulas passadas, ele é dividido em categorias. E são 5 categorias que é dividido no Novo Testamento. Primeiro, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico, que é o livro do Atos dos Apóstolos, é o único livro histórico do Novo Testamento. Cartas Paulinas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. As cartas gerais porque são vários autores, e aí temos Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2, 3 João, Judas e o único livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é uma continuação do terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas. Por que nós sabemos isso, que são o mesmo autor? Que o autor do Evangelho de Lucas é o autor do livro de Atos. Porque temos referências tanto internas quanto externas. Primeiro, nós vemos ali o prefácio do livro, ele dá a mesma saudação ao excelentíssimo Teófilo. Teófilo, que era um grego e posteriormente deveria ser um oficial ali do governo romano, Lucas, ele quer registrar com clareza e distinção o Evangelho de Jesus Cristo, e o primeiro registro dele foi a vida de Jesus até a sua morte e ressurreição, e o segundo registro, que é o livro de Atos, é depois da ascensão de Cristo. O livro de Atos, ele tem como autor Lucas, e eu acho interessante as provas externas. Como você sabe, eu já disse aqui, Lucas, ele não andou com Jesus, ele não conheceu Jesus fisicamente antes da sua morte e ressurreição, mas Lucas, ele se converteu ali em uma das viagens missionárias de Paulo, e depois da sua conversão ele se tornou um dos participantes da sua comitiva missionária. Então, tanto os registros do Evangelho de Lucas, quanto os registros de Atos, até o capítulo 15, Lucas não estava presente. Ele precisou pesquisar, perguntar, dialogar, escrever os relatos de pessoas para poder registrar com clareza e com eficácia o que ele registrou no seu Evangelho e no livro de Atos até o capítulo 15. Agora, do capítulo 16 em diante, é o período onde começa os termos nós. Eu quero ler aqui Atos capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Perceba que Lucas aqui usa o termo nós, dizendo ali que estava junto com Paulo e com a sua comitiva missionária. E esse termo é usado constantemente no livro de Atos dos Apóstolos. E nós excluímos ali Timóteo, que é falado na terceira pessoa, Tito, Epafrodito e outras pessoas que participou da comitiva missionária de Paulo. E uma das coisas que também nos ajuda a comprovar está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Somente Lucas está comigo.
toma contigo Marcos e trazei-o, pois me é útil para o ministério. O registro ali de Paulo ali a Timóteo mostra que somente Lucas estava com ele. Então, Lucas, ele foi aquele que participou das experiências, das viagens missionárias de Paulo, e por isso, depois do capítulo 16 em diante, ele usa o termo nós, porque ele estava presente, ele viu o que aconteceu, ele foi testemunha ocular dos fatos. Quando falamos de local e data, o local, existe alguns conflitos entre os estudiosos sobre a questão do local que foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos, se foi em Éfeso ou em Roma. Porém, a data, já eles entram num consenso maior. Eles acreditam que foi escrito ali logo depois do Evangelho de Lucas, entre o ano 64 e 65 depois de Cristo. Eles não acreditam, alguns estudiosos fazem algumas argumentações dizendo que foi escrito depois do ano 70, mas muitos não concordam com isso, porque Lucas não registra a destruição de Jerusalém pelo imperador Nero e o general Tito ali no ano 70, quando Jerusalém e o templo foi destruído. Se tivesse posteriormente isso acontecido, Lucas registraria no livro de Atos. E também Lucas não registra a morte de Paulo, mostrando ali que provavelmente Paulo não teria morrido quando ele estava registrando esses acontecimentos. O livro de Atos, ele é o único livro que não termina com a palavra amém. Eu vou ler o capítulo 28 do livro de Atos, o versículo 31. E pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, o livro de Atos, ele tem como tema central a expansão da igreja primitiva. Ele vai até o capítulo 28. Porém, nós somos a continuação do livro de Atos. A igreja continua crescendo, o evangelho continua se espalhando. E nós somos o capítulo 29, o capítulo 30. Nós somos a continuação da expansão da igreja de Cristo Jesus. O livro de Atos, ele tem como esse tema mostrar a expansão da igreja primitiva. E agora aqui eu vou dar alguns registros de acontecimentos. Vou tentar resumir aqui os 28 capítulos de uma forma simples. Não vou aqui ler todos os versículos, mas os versículos que eu vou citando eu vou deixando aqui para você ir acompanhando e estudando aí na sua casa. Como já disse aqui, o livro de Atos é 28 capítulos. Ele inicia o livro mostrando Jesus depois de ter sido ressuscitado, ficou 40 dias com os apóstolos. O capítulo 1 apresenta isso. Aí Jesus vai para a sua ascensão, ele vai aos céus. E ali aparece dois varões, dois anjos, e dizem que da mesma forma que Jesus subiu aos céus, ele irá descer. E Jesus dá uma ordem: ficais em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, até que eles recebam um revestimento espiritual que é o Espírito Santo. Esse acontecimento foi em Betânia e depois eles foram em Jerusalém, esperaram ali a promessa. E nesse período que eles ficaram esperando, eles queriam substituir o apóstolo Judas Iscariote, que tinha morrido. Eles acreditavam que o ministério precisava ser de 12 e substituíram ali, fizeram um jogo de sorte entre Judas e Matias foi escolhido para substituir Judas. Mas Deus já tinha escolhido um apóstolo, que era o apóstolo Paulo. As duas figuras principais, ou personagens principais do livro de Atos, é Pedro e Paulo. Até o capítulo 10, 12, nós vemos ali registro e histórias dos apóstolos, especificamente do apóstolo Pedro. Depois em diante, são só as viagens missionárias de Paulo, até ele ser preso e levado a Roma. Quando chegamos ali no capítulo 2, na festa de Pentecoste, e você precisa entender que Pentecoste, no grego, ele significa quinquagésimo, ou seja, 50. Por que Pentecoste tinha esse significado? Porque era uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso é chamado de Pentecoste. É uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. E ali em Atos 2, que é ali a descida do Espírito Santo, e eu quero que você entenda ali que as línguas que eles receberam ali foram línguas idiomáticas, ou línguas existentes, idiomas existentes. Eu falo aqui sobre o batismo no Espírito, sobre um pouco sobre o dom de línguas estranhas, nesse vídeo aqui que eu falo aqui sobre o batismo com o Espírito e o batismo com fogo. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui nos cards, você vai lá e depois assiste lá o vídeo lá, e você vai entender um pouco sobre Atos 2. E ali eles recebem lá o revestimento, 120 pessoas que estavam no cenáculo em Jerusalém. E Pedro, ele sai para pregar depois disso, revestido de poder, cheio do Espírito. Ele vai explicar o que aconteceu ali, porque achavam que eles estavam embriagados, porque falavam
em línguas que eles não conheciam, falavam os elamitos, os medo-persas, línguas de outros povos que eles não tinham conhecimento naquele momento. E ali Pedro fala que ali a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, que a descida do Espírito Santo descerá sobre toda a carne, sobre jovens, sobre velhos, e ali o cumprimento da promessa, da profecia de Joel. E eu acho interessante que em Atos capítulo 2, versículo 42, Pedro ensina os princípios que toda igreja deveria seguir. Ele diz que os novos convertidos, que depois da sua pregação 3.000 pessoas se converteram, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós, como igreja, nós temos esses 3 princípios para perseverarmos na nossa vida cristã: a palavra, a oração e a comunhão. Em Atos 3, na 9ª hora, que é às 3 horas da tarde, Pedro e João vão orar e ali eles curam um coxo. Pedro fala aquela famosa frase: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Depois temos ali mais para frente, em Atos capítulo 6, aparece um diácono. Eles escolhem 7 diáconos ali para servir a mesa, para que eles não largassem o ministério da palavra. E um se destaca, que é Estevão, cheio da graça e de fé. Em Atos 7, Estevão prega de uma forma extraordinária sobre o Antigo Testamento. E ele prega de tal forma que diz que os fariseus e escribas não suportavam a sua sabedoria, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele é apedrejado e morto. Paulo ali observava, compactuava ali com as pessoas que mataram Estevão. Depois, em Atos 8, outro diácono se destaca, que é Felipe. Felipe ali, ele encontra ali um eunuco que estava lendo ali o livro de Isaías, e ele não conseguia entender o livro de Isaías, e Felipe vai lá e explica. Aquele eunuco se converte, é batizado, e nos mostra ali a necessidade de termos sempre uma pessoa para nos auxiliar na interpretação. E esse canal, o objetivo é esse, que possa te ajudar a você meditar e a entender as promessas de Deus. Atos 9 acontece ali o aparecimento de Saulo. E uma questão aqui: Saulo não muda o nome para Paulo. Saulo é o nome em hebraico e Paulo é o nome em grego. Depois da sua conversão, ele usa o nome de Paulo. Por quê? Porque Paulo era o nome grego e o grego era a língua comum, usual da época. Saulo, a sua origem, vem de Saul. Por quê? Porque Paulo era um benjamita, está lá em Gálatas, que ele era um benjamita, e era uma homenagem ao rei Saul, que também foi um benjamita. Depois de Atos 9, nós vemos ali em Atos 10, ali Deus ele interfere na história para quebrar uma acepção que estava acontecendo ali. Porque os apóstolos, eles pregavam somente em Jerusalém, e Deus queria que eles pregassem até os confins da terra, está em Atos 1. Mas eles tinham algum preconceito ainda sobre os gentios. Então Deus, através de uma revelação, leva Pedro até a casa de Cornélio. E ali, pela primeira vez, os gentios recebem o batismo do Espírito Santo, falam em outras línguas e recebem um revestimento do poder, mostrando ali para Pedro e para todos os apóstolos que Deus não faz acepção de pessoas. Em Atos 12, mostra o único apóstolo registrado biblicamente que morreu, que é Tiago, que é morto ali à espada por Herodes. De Atos 13 em diante, nós somos apresentados as viagens missionárias de Paulo. E em Atos 13 diz que o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Eles estavam ali na igreja e na cidade de Antioquia. Eles iniciaram a sua primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo, ele vai em algumas cidades ali da Ásia. Selamita, Perge, Pafos, Ecônia, Listra e Derbe, e volta para Antioquia. Voltando para Antioquia, ele descansa e depois vai iniciar a sua segunda viagem missionária. Na sua segunda viagem missionária, ele tem um conflito ali com Barnabé, porque na primeira viagem foi Barnabé, Paulo e João Marcos. Está ali registrado em Atos 13. Porém, João Marcos ele ficou meio ressentido, a Bíblia não explica o porquê, mas nós aqui conjecturamos que ele, por causa das perseguições que houveram, os conflitos, ele deixou Paulo e Barnabé. E na segunda viagem, Paulo não queria levar João Marcos para que não acontecesse novamente de João Marcos os abandonarem no meio da viagem. Então ali Barnabé vai para um lado com João Marcos e Paulo chama Silas para a sua segunda viagem missionária. Aí eles iniciam ali por Derbe, Listra, em Ecônia, vão para Troade. Em Troade, Paulo tem a visão de um varão macedônico para Paulo ir lá para Macedônia, pregar o evangelho lá. E ali vão para cidades como Antípolis,
vão para Filipos. Filipos, eles têm um acontecimento na casa do carcereiro, curam ali a jovem adivinhadora. Lídia de Tiatira ali também se converte, ali na cidade de Filipos. Eles depois vão para Tessalônica, para Bereia, para Corinto, para Atenas. Depois vão ali para a cidade de Éfeso, ficam lá 2 anos. E de Éfeso voltam para Antioquia. Em Antioquia, eles descansam um pouco ali, depois vão para Jerusalém e iniciam a sua terceira viagem missionária. Nós temos os registros ali de Atos 18 em diante, que ele vai lá até Éfeso e encontra pessoas que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, encontra discípulos ali e pergunta: por que vocês conhecem o batismo com o Espírito? E eles dizem que só conheciam o batismo de João, o batismo nas águas. E ali eles recebem o revestimento. Paulo ali faz a sua terceira viagem missionária, fica lá um período em Éfeso, vai por todas as cidades, e nesses períodos ele vai também escrevendo as suas cartas. E você precisa entender uma coisa, que o livro de Atos é o único registro histórico que temos na Bíblia do que aconteceu depois da ascensão de Cristo. Nas cartas, tanto de Pedro, de Paulo e dos apóstolos, nós temos alguns registros dos acontecimentos, mas não tão detalhado que nem Atos. As cartas, elas são mais específicas para a doutrinação da igreja, explicar as doutrinas de Cristo, do Evangelho, os princípios morais e éticos da vida cristã. Mas o livro de Atos, ele nos dá o registro histórico de todos os acontecimentos. Depois, Paulo vai para a cidade de Jerusalém, ali ele é preso, ali ele faz o voto, e alguns acreditam que por Paulo ter raspado a sua cabeça, ele provavelmente estava ali no voto nazireu. O voto nazireu está lá em Números capítulo 6. E diz que se descumprir esse voto, você precisa fazer um processo de purificação. E esse processo de purificação inicia raspando o seu cabelo, ficando careca. E alguns acreditam que por Paulo ter feito esse voto de purificação, ele era ali um nazireu, que não poderia cortar o cabelo, beber bebida forte e encostar em corpo morto. Então, o apóstolo Paulo passa por esse período de purificação em Jerusalém. Ele é preso ali pelo Império Romano por causa da perseguição dos judeus. Depois ele fica 2 anos ali em Cesareia. Depois de ficar 2 anos em Cesareia, faz a viagem, cai em náufrago. Ali tem o acontecimento que a cobra morde o Paulo ali e não acontece nada. Ele é levado a Roma, preso em Roma. E ali se finaliza o livro de Atos dos Apóstolos. Como eu disse aqui, eu dei uma resumida por todos os acontecimentos ali do livro de Atos dos Apóstolos. E os personagens principais são Pedro e Paulo, ali as suas viagens missionárias, as cidades que passaram. Um acontecimento que eu gosto de falar é ali em Bereia, que é Atos 17, que diz que os bereanos eram mais nobres do que os outros porque eles receberam a palavra, verificando tudo que Paulo falava. Temos ali também em Atos 19, quando Paulo prega até meia-noite e um jovem ali, que ele cochila ali na janela, cai e morre. Paulo vai lá, ressuscita esse jovem. Então, muitos milagres foram feitos. Muitas obras foram cumpridas pelo apóstolo Paulo. Mas o livro de Atos nos traz uma lição: a perseverança em pregar o evangelho de Cristo. Nós vemos a dedicação de todos os apóstolos, de todos os discípulos, para que o evangelho seja espalhado, pregado, e que hoje nós estamos colhendo os frutos desses homens que deram as suas vidas, que morreram, que se sacrificaram para que hoje nós possamos ter liberdade. Hoje nós temos a facilidade de vermos teologia, o estudo bíblico pelo YouTube, temos a Bíblia para verificar, para meditar, para ler. Então, aproveite, não perca essa oportunidade. Entenda que muitas pessoas deram o sangue, deram a vida para que você possa ter a liberdade de conhecer a palavra de Deus. Estamos num processo aí de quarentena. Eu quero pedir que você possa orar pelo nosso país, a nossa nação, os nossos governadores, para que essa pandemia acabe o mais rápido possível, para que o menor número possível de pessoas venha a ser atingido por esse vírus, que é o coronavírus. E compartilhe, pessoas que talvez estão em quarentena na sua casa, aí gastando seu tempo com coisas inúteis, possam aprender a palavra de Deus através da plataforma do YouTube. Então já sabe, deixa o like, compartilha. Essa é a terceira aula, o livro de Atos dos Apóstolos. E você já sabe, se o papo é teologia, esse é o seu canal.